Por que esquecemos nossas vidas passadas? Imagine acordar amanhã lembrando de todas as suas vidas anteriores. Você se recorda as pessoas que amou, de erros que cometeu, de momentos de felicidade, mas também de perdas, sofrimentos e até de situações traumáticas vividas há séculos. Será que isso seria uma vantagem ou um peso difícil demais para carregar? Essa é uma das perguntas mais fascinantes dentro da visão espírita, né? Se já vivemos muitas existências, por que não nos lembramos delas? Segundo Allan Kardec, o esquecimento das vidas passadas não é um defeito da natureza humana, nem uma falha da memória. Pelo contrário, ele seria uma necessidade para o desenvolvimento do espírito durante a sua jornada evolutiva. Então, afinal, o espírito realmente esquece? De acordo com o Espiritismo, a resposta é não. Os espíritos não perdem suas experiências. Tudo o que viveu permanece registrado na sua consciência profunda. O que acontece é que, ao reencarnar, ele não tem acesso completo e consciente a essas lembranças. É como alguém que guardou milhares de livros em uma biblioteca enorme. Os livros continuam lá, mas nem todos estão disponíveis para consulta imediata. As experiências do passado continuam existindo e influenciam a personalidade, as tendências, os talentos e os desafios da vida atual. Por isso algumas pessoas demonstram habilidades extraordinárias desde muito cedo, enquanto outras sentem afinidades instantâneas por determinados lugares, culturas ou atividades e até alguma pessoa específica. Para a visão espírita, esses aspectos podem refletir experiências acumuladas ao longo de várias existências. E assim a gente também entende justamente das crianças prodígio, ou porque uma criança ela morre mais cedo decorrente talvez de uma vida anterior, talvez até de uma missão que ela tenha proposto para ela mesma, para desencarnar mais cedo, prematuramente, para que aí sim ela pudesse voltar novamente e poder viver uma vida total, uma vida plena. Ela faz isso justamente para poder auxiliar os próprios pais. Ela passa por essa provação de ter que morrer cedo para poder ajudar os pais a poderem se desenvolverem, digamos assim. E aqui a gente também entende as crianças prodígio, Então por que tem crianças que nunca tocaram um instrumento musical e quando pega ele conseguem compor uma música fantástica? Ou tem conhecimento extremamente elevado sobre alguma matéria, matemática, química, tem extrema facilidade, Aqui a gente consegue entender. Proteção contra o sofrimento. Um dos principais motivos para o esquecimento seria a proteção emocional. Pense por um momento, quantas dores você já enfrentou apenas nessa vida? Agora imagine carregar a memória consciente de dezenas ou centenas de existências, ou até mais. Lembrar-se de todas as perdas, doenças, fracassos, conflitos e despedidas poderiam gerar um peso psicológico gigantesco na pessoa. O esquecimento funcionaria como um mecanismo de misericórdia divina, permitindo que cada espírito inicie uma nova etapa, sem ficar preso às dores acumuladas do passado. E isso significa que as experiências foram apagadas. Os aprendizados permanecem e o sofrimento desnecessário, porém, fica temporariamente oculto. A oportunidade de recomeçar também. Outro ponto importante é a possibilidade de renovação. Muitas vezes, pessoas que hoje são amigas podem ter sido adversárias em outras existências. Familiares que atualmente convivem em harmonia podem ter vivido conflitos profundos no passado. Se todos se lembrassem claramente dessas histórias, talvez fosse muito mais difícil reconstruir relacionamentos. O esquecimento permite que os espíritos se reencontrem sem os preconceitos e ressentimentos acumulados ao longo dos séculos. É como receber uma nova chance de corrigir os erros, fortalecer laços e desenvolver as virtudes. O livre-arbítrio e as escolhas também. Segundo o Espiritismo, a vida terrena é uma escolha. Para que o aprendizado seja verdadeiro, as escolhas precisam ser feitas de forma relativamente livre. Se uma pessoa soubesse exatamente quais erros cometeu em vidas passadas e quais consequências sofreu, talvez agisse apenas por medo ou por conveniência. O esquecimento cria um ambiente em que o indivíduo pode desenvolver valores genuínos, tomando decisões a partir da sua consciência atual.
Assim, o crescimento moral ocorre de forma mais autêntica. E por que algumas pessoas sentem que já viveram certas situações? Muitas pessoas relatam sensações curiosas. Às vezes, conhecem alguém e sentem uma familiaridade imediata por aquela pessoa. Em outras ocasiões, visitam um lugar pela primeira vez e têm a impressão de já ter estado ali. Há também os famosos déjà vus, experiências em que uma situação parece estranhamente conhecida. O Espiritismo considera que nem todos esses fenômenos estão necessariamente ligados a vidas passadas. No entanto, alguns poderiam refletir lembranças profundas que surgem de forma intuitiva, sem se transformar em memórias completas e conscientes. Seriam pequenos reflexos de experiências guardadas no espírito. Mas é possível recordar de vidas passadas? Essa é uma questão que desperta enorme curiosidade. Segundo a visão espírita, em situações excepcionais podem ocorrer lembranças parciais, espontâneas ou intuitivas. Algumas crianças relatam histórias detalhadas que parecem não ter origem de sua experiência atual. Há também pessoas que descrevem impressões muito fortes relacionadas a épocas ou lugares específicos. Entretanto, no Espiritismo a gente sempre recomenda a cautela. Nem toda lembrança aparente é necessariamente uma recordação real. A imaginação, sugestões externas e interpretações equivocadas também podem influenciar essas experiências. Por isso, a doutrina enfatiza que a curiosidade sobre quem fomos é menos importante do que compreender quem somos hoje e quem desejamos nos tornar. O passado se manifesta de outras formas. Mesmo sem lembranças conscientes, o passado pode influenciar a vida atual. Segundo a perspectiva espírita, isso pode ocorrer através de tendências naturais da personalidade, facilidades para aprender determinadas habilidades, afinidades imediatas com certas pessoas, desafios recorrentes que acabam acontecendo na vida e inclinações morais e emocionais. Esses elementos seriam resultado da bagagem construída ao longo de muitas existências, e o espírito esquece os detalhes, mas conserva os aprendizados de forma intuitiva. E se lembrássemos de todas as coisas, né? Se lembrássemos de tudo, vale a pena imaginar esse cenário. Você também saberia quem foi há séculos, conheceria todas as suas conquistas, mas também todos os seus erros. Talvez carregasse culpas antigas, talvez mantivesse rivalidades que deveriam ter sido superadas nessa nova vida. Talvez sentisse saudades de pessoas que já não fazem parte da sua vida atual, e isso acabaria atrapalhando ainda mais o seu desenvolvimento nessa vida. Sob a ótica espírita, essa carga emocional poderia dificultar o progresso em vez de facilitar o desenvolvimento da pessoa. Por isso a sabedoria divina permite, que cada existência fosse vivida com o foco no presente. Então, as memórias do passado são mais ofuscadas, permanecem intuitivas no ser, e o foco seria a memória, a vida presente, com o intuito de se desenvolver e se melhorar e evoluir. Então, às vezes é possível recordar de vidas passadas sim, mas sempre tem que ter uma finalidade útil para isso acontecer. Os espíritos ou a recordação de uma vida anterior muitas vezes não teria finalidade nenhuma na vida da pessoa. Pior, se ela soubesse realmente quem ela foi numa vida anterior, isso talvez atrasaria ainda mais o desenvolvimento dela nessa vida. Então, quando há uma necessidade, quando há alguma informação de uma vida passada que possa agregar, auxiliar e ajudar a pessoa, por exemplo, nessa vida, pode ser a superar um trauma, uma dificuldade familiar, uma dificuldade emocional, um ressentimento com alguma pessoa, essa memória ela vai surgir. Os próprios espíritos do seu mentor espiritual, amigos, vão auxiliar para que se desenvolvam, né? Existem sessões de regressão que são realizadas, né, aqui no Brasil, também em outros países, mas ainda mais aqui no Brasil, onde o foco é buscar memória de vidas passadas. A maioria dessas regressões, sessões, não são feitas nos centros espíritas. Geralmente são pessoas que são espiritualistas ou esotéricas que acabam realizando esses processos. Assim como o Reiki, que não seria necessariamente no espiritismo que faz isso, mas o passe é basicamente a mesma coisa, né?
E podem também não ter necessariamente a necessidade de passar por algum processo de regressão. Essas memórias podem vir, por exemplo, de uma forma de intuições, às vezes até num sonho. Às vezes a pessoa está dormindo e está passando por uma dificuldade e sempre se volta esse ciclo toda hora e isso está atrapalhando a vida dela, o desenvolvimento dela. E aí ela tem uma memória de uma vida passada que ela mesma ocasionou isso para ela. E talvez, graças a isso, essas dificuldades comecem a não ter mais o mesmo peso que tem, ou que tinham, né, quando ela não tinha essa memória de uma vida anterior. Da mesma forma, algum parente difícil, você entende por que tal pessoa não gosta de você, ou você sente antipatia por tal pessoa, ou uma afinidade muito grande. Quando tem uma finalidade útil, aí sim essa memória pode ser estabelecida para você, uma memória de uma vida anterior, você ficar totalmente lúcida para você ter acesso, ou alguma capacidade, etc. Mas lembre-se, o plano espiritual nunca faz nada sem razão. Sempre tem que ter alguma finalidade para isso acontecer. E para nós concluirmos, né? Então, na doutrina espírita, nós lembramos das vidas passadas, porque o esquecimento, nós não lembramos, né, das nossas vidas passadas, porque o esquecimento ele faz parte do processo de evolução espiritual. Ele protege contra sofrimentos desnecessários, favorece novos começos, ajuda na reconciliação entre os espíritos e permite que o aprendizado aconteça de maneira mais livre e natural. As experiências do passado não desaparecem, elas permanecem gravadas na existência do espírito, influenciando silenciosamente quem somos hoje. Talvez a pergunta mais importante não seja quem eu fui, mas sim o que eu estou fazendo nesta vida para me tornar uma pessoa melhor. Então, muito obrigado a todos. Se possível, se inscreva aqui no canal que vai ajudar muito. Deem um like aqui no vídeo, no joinha. Clique em se inscrever ali embaixo, que vai me ajudar muito a poder desenvolver e expandir ainda mais esse canal para mais pessoas. E divulguem essas mensagens para auxiliar aos outros. Muito obrigado a todos, um grande, enorme abraço a todos e fiquem com Deus.